Olá, Goiaba! Eu sou o Diego, esse é o Saúde na Rotina. No vídeo de hoje, então, vamos comparar crossfit e musculação, porque tem muita gente que tem dúvida. O que é melhor fazer? É melhor fazer crossfit? É melhor fazer musculação? Dá para fazer os dois? O que vai me dar mais resultado? O que é mais vantajoso para mim? Porque eu não tenho todo o tempo do mundo. Então, vamos falar. Eu separei 7 tópicos aqui para a gente conversar e eu vou botar na tela aqui para você agora. Ah, garoto. O primeiro dele é diferenças para leigos. Então, se você é sedentário, se você não está acostumado a treinar ainda, vamos conversar sobre essa questão de qual que é a diferença para uma pessoa completamente leiga entre CrossFit e musculação. Musculação, basicamente, é aquilo que você faz na academia, né? Então, é um treino de força que você faz ali usando equipamentos, usando o peso do próprio corpo, usando polias, e na academia geralmente você também tem acesso a equipamentos para você fazer um exercício aeróbico, né? Ou para você fazer um HIIT também, uma esteira, uma bike, um elíptico, uma corda naval, um remo, né? Então, equipamentos ali para você ficar ali um tempinho, suar, gastar umas calorias, né? Mas a musculação em si é só parte de força, né? Você chama de musculação só parte de força, apesar de na academia a gente ter as duas coisas. Aqui a gente vai comparar musculação e CrossFit, não academia e CrossFit, tá? Então, musculação a gente só está considerando a parte de treino de força. E o CrossFit, ele tem ali os 3 princípios dele, né? Os 3, enfim, o caminho ali que o CrossFit faz são exercícios feitos em alta intensidade, constantemente variados e são movimentos funcionais, né? Então, movimentos funcionais feitos em alta intensidade, constantemente variados. Tem muito exercício de HIIT dentro do CrossFit, tem muito exercício de força dentro do CrossFit. E o CrossFit, ele acaba sendo uma atividade, então, mais completa, tá? Então, se você é uma pessoa que não faz exercício nenhum e quer tomar uma decisão que vai, de repente, suprir tudo que você precisa em termos de força, condicionamento físico, o CrossFit ele vai ser uma opção mais completa do que só a musculação, tá? O CrossFit você vai melhorar, por exemplo, seu fôlego, que só a musculação não vai te ajudar tanto, né? O CrossFit ele é uma atividade, portanto, mais completa. Quando você faz um treino de CrossFit, você aprende a fazer movimentos que você vai trabalhar força e você também, geralmente, acaba a aula mais cansado, né? Não que musculação você não acabe um treino cansado, mas é comum a gente ver imagem, enfim, das pessoas, ter aquela imagem das pessoas, né, no final de um treino de CrossFit ali, deitado, né, esparramado, porque o CrossFit ele tem atividades que acabam sendo mais dinâmicas, atividades que acabam sendo mais sedutoras, né, atividades mais atrativas para alguém que está começando. Musculação não é das atividades preferidas para quem está começando, porque tende a ser um pouco monótona. Eu gosto de musculação, né? Então eu não acho musculação monótona, mas eu sei que muita gente acha, né? Porque você faz ali um determinado número de repetições e de séries num equipamento ou usando um pezinho, depois você guarda, vai para outro, depois você guarda, vai para outro, depois você guarda, vai para outro. Então, para um leigo, essa diferença talvez faça a diferença, né? Talvez faça mais sentido. Segundo ponto, então, aprendizado. Pois bem, eu sou leigo, e aí tem CrossFit, tem musculação, beleza, já conversamos sobre isso. Mas e o aprendizado? Aí é que eu acho interessante o negócio, porque musculação é muito mais fácil de aprender do que CrossFit, tá? Quando a gente fala sobre musculação e sobre CrossFit, a gente está falando sobre vários exercícios que uma pessoa pode fazer, seja de musculação, seja de CrossFit, né? Então, você tem que considerar o aprendizado geral. Tem gente que faz musculação e não sabe todos os exercícios de musculação. Tem gente que faz CrossFit e não sabe todos os exercícios de CrossFit, né? Não aprendeu a fazer todos os exercícios de CrossFit. Mas o aprendizado do CrossFit tende a ser um pouquinho mais complexo do que o da musculação. Porque CrossFit exige da gente movimentos de levantamento de peso, de LPO,
que são movimentos mais complexos, né? No geral, tendem a ser movimentos mais complexos, movimentos que movimentam cadeias de articulações, cadeias musculares, e não só um determinado músculo, né? Você, na musculação, consegue muito bem isolar algumas musculaturas para treinar, né? Você consegue, por exemplo, planejar um treino de bíceps. Se você quiser ir na musculação e fazer só um treino de bíceps, ou só um treino de glúteo, ou só um treino de quadríceps, sabe, do músculo da parte da frente da coxa, você vai conseguir, né? Você tende a trabalhar um pouquinho ali alguns outros músculos, porque a gente não isola tão bem assim a nossa musculatura quanto algumas pessoas imaginam, mas sim, você consegue fazer um treino ali bem isolado, né? Você consegue, por exemplo, fazer um treino só de braço. Vou treinar bíceps e tríceps, de repente bíceps, tríceps e ombro. Você consegue fazer isso na musculação. No CrossFit, com movimentos complexos, você não isola nada, né? Nem é do interesse do CrossFit você isolar musculatura, você isolar ali determinada articulação, né? A ideia do CrossFit é fazer movimentos funcionais. Então, essa funcionalidade tem a ver com o que a gente faz no dia a dia. No nosso dia a dia, a gente usa a musculatura praticamente toda numa cadeia de movimentos, né? Você vai abaixar para pegar alguma coisa, você não vai tentar fazer isso isolando os músculos de trás da sua coxa, né, ou isolando seu bíceps. Você vai fazer a força que precisar fazer para levantar um troço do chão, né? Então, o aprendizado na musculação costuma ser mais fácil, porque você tem ali uma fichinha que está te dizendo, por exemplo, que hoje você vai treinar só membros inferiores. Então, você vai prestar atenção ali nas articulações dos membros inferiores, nos músculos dos membros inferiores, e você sabe que você vai sair ali da academia com essa parte do corpo um pouquinho mais cansada. O CrossFit, ele envolve o corpo todo, né, o tempo todo. E aí, os coaches, os boxes de CrossFit, eles tentam periodizar os treinamentos, né, semanais e mensais, para as pessoas irem equilibrando isso, né? Para, de repente, a pessoa poder ir 3 vezes por semana e trabalhar de forma equilibrada o corpo todo, ou para a pessoa que vai todo dia não se arrebentar, né? Poder ir todo dia e ter ali um equilíbrio de exigência de diferentes partes do corpo. Isso na musculação é muito mais fácil de fazer. Isso na musculação exige que muito menos de um professor. Então, um professor no CrossFit, para ele conseguir fazer isso, né? Ele precisa ser muito inteligente, muito inteligente. E na musculação, não. Na musculação, você aprende algumas coisinhas ali, o professor ele já consegue separar, pá. E estou falando isso sem maldade no coração, porque a gente tem que pensar, as coisas não são tão quadradinhas, exatas, planilhas de Excel na nossa vida, né? Sim, existem profissionais que aprendem melhor, que são mais inteligentes, que são mais capazes, né? Não estou me colocando aqui em posição de dizer que eu sou um profissional, o melhor profissional do país, um profissional, mas eu me esforço para aprender, para conseguir montar treinos bons. E tem profissionais que não montam treinos bons, tanto no CrossFit quanto na musculação. Então, o que eu quero dizer para você é que na musculação, para você ter um treino organizadinho, você precisa de um profissional menos inteligente. No CrossFit é muito mais difícil. Eu, por exemplo, nem sei, nunca estudei CrossFit o suficiente para conseguir montar um planejamento semanal de treino que eu diga para uma pessoa, você pode treinar todo dia que você está segura, sabe, usando só os movimentos do CrossFit. Então, exige mais, tá? Então, o aprendizado na musculação é mais fácil. A chance de você... Vamos chegar lá. Não vou atropelar aqui, não. Porque agora que nós vamos falar, no ponto 3, ó. Ponto 3, risco de lesão. É isso que eu queria dizer. Se é mais fácil de você aprender tudo e separar um treino bonitinho na musculação para você se organizar semanalmente, a chance de você se lesionar na musculação é bem menor. Não estou dizendo aqui que o CrossFit machuca, tá? Corrida não machuca, CrossFit não machuca, musculação não machuca, levantamento de peso não machuca, e ao mesmo tempo todas essas coisas aí, qualquer esporte, qualquer atividade física pode te machucar. Depende do quanto você faz, depende da técnica que você faz, depende da relação entre esforço e descanso que você consegue estabelecer. Então, por que o risco de lesão no CrossFit é maior do que na musculação? Exatamente por causa disso, porque na musculação é muito mais fácil de você olhar
Fala, ontem eu treinei peito e tríceps. Show. Hoje eu vou deixar esses bichinhos descansarem. Não vou exigir deles porque eles estão cansados. Vou trabalhar só, sei lá, costas e bíceps. Ou vou trabalhar só membros inferiores. Ou vou trabalhar só abdômen. Sacou? É muito mais fácil de você criar essa separação entre o que foi trabalhado ontem e o que eu vou descansar hoje. No CrossFit é realmente mais difícil de fazer isso. Por isso, claro, uma das razões acaba sendo mais fácil a pessoa se machucar no CrossFit do que na musculação. Outro motivo também que faz o CrossFit ele ter um potencial maior para alguém se machucar lá, acaba sendo também uma vantagem do CrossFit, que é aquela empolgação que ele consegue te gerar para você fazer a atividade. Então, quando a gente está super empolgado, fazendo, treinando, não sei o que, correndo, rindo, feliz, fica mais fácil da gente perder um pouquinho o ponto e passar um pouquinho ali do nosso limite, que é o que faz a gente se machucar às vezes. A gente não respeitar o limite do nosso corpo. Então, o CrossFit tem essa questão, né? O risco de lesão pode ser um pouquinho maior lá, exatamente por causa disso. Agora, é completamente possível que uma pessoa faça CrossFit 20 anos e não se machuque, né? Principalmente se ela tiver essa paciência para aprender os movimentos. Tem movimentos complexos ali que precisam realmente de repetição, com uma carga baixa, para a pessoa poder exigir do corpo dela repetir várias vezes para aprender a mecânica certa do movimento, tá? E não dá para se machucar na musculação? Claro que dá. Provavelmente você já viu o vídeo, inclusive, de gente se machucando na musculação. Mas tende a ser muito mais difícil você se machucar na musculação, porque você tem um controle maior dessas variáveis de treino, né? Dos exercícios que você vai fazer, da carga que você está levantando, da técnica do movimento, né? Musculação é muito fácil, você tem uma dorzinha ali naquele desenvolvimento que você está fazendo, de repente você muda a pegada, você já não está sentindo mais nada no ombro, sabe? Então, musculação é muito mais fácil da gente controlar isso, portanto, número 3, risco de lesão, a musculação ganha, tá? A musculação ganha de ser vantajosa, de ter um menor risco de lesão, tá? Quarto ponto, custo médio. Essa é uma questão um pouquinho complexa, porque a gente tende a achar que CrossFit é mais caro que musculação. Por quê? Porque academias de CrossFit, aqui em São Paulo, por exemplo, você vai ver a academia de CrossFit, 400, 500 conto a mensalidade. Aí a gente vai comparar o quê? Com a musculação de academias low cost. Academias low cost são essas academias que cobram na faixa de R$100 a mensalidade e não oferecem muito professor. Tem ali um professor por horário, 2, às vezes 3 no máximo, com a sala de um monte de gente. E eu acho injusta essa comparação, porque tecnicamente no CrossFit você tem uma relação professor-aluno que é mais baixa, né? Tem menos aluno para o professor que está dando aula naquele horário. E aí eu acho que você tem que comparar com uma academia de musculação que de fato tem uma relação parecida entre professor e aluno, né? Um número de professor ali mais perto daquilo que tem num box de CrossFit. E quando você vai fazer essa comparação, você vai ver que a academia também, às vezes aqui em São Paulo, tá a mensalidade de 300, 400, 500 conto, sabe? Então, fica ali meio que um empate. E aí você pode querer achar que, de repente, a musculação venceu porque você tem a possibilidade de fazer uma musculação em uma academia low cost. Tem pontos positivos e pontos negativos de uma academia low cost. O ponto positivo, obviamente, é o dinheiro, fica mais acessível. Só que aí você tem que rezar para conseguir alguém que monte um treino para você. Você tem que rezar para saber que se você estiver fazendo algum movimento errado, vai ter um professor ali. Não estou nem dizendo da boa vontade, má vontade do professor. Estou dizendo, vai dar sorte de um professor estar desocupado, estar no seu lado da sala, conseguir olhar você para ir lá te ajudar. Então, uma academia low cost, por exemplo, eu treinar, que eu sou professor de educação física, é tranquilo. Chego lá, não dependo de ninguém montar treino para mim, não dependo de ninguém ver se eu estou fazendo o movimento certo, eu me viro. Mas eu já vi muita barbaridade acontecendo em academia low cost, né? Da pessoa estar fazendo exercício e completamente errado.
e não ter um professor do lado para avisar. E em muitos casos o que acontece é que essa pessoa vai ter algum problema, alguma dorzinha, alguma coisa ali, alguma lesãozinha que ela vai arrumar ao longo do tempo, e às vezes não vai nem relacionar com aquele movimento que ela fez errado. Ela vai achar que foi azar, foi uma questão divina, né, que mandou ali uma lesão para ela, porque Deus quis, porque, enfim, é complicado. Então, nessa questão do custo médio, eu consideraria um empate, né? Tá tudo caro. CrossFit e uma musculação, uma academia de musculação com uma relação de professor-aluno adequada, estão os dois ali no mesmo preço, tá? Quinto ponto, gasto calórico. Gasto calórico vai ser maior no CrossFit. Aqui não tem nem como ficar conversando muito, né? Que nem eu falei no começo do vídeo, a gente vai separar. Eu não estou falando de academia, estou falando de musculação. O gasto calórico de musculação é bem baixo, é bem baixo. Musculação ajuda muito a gente no gasto calórico indiretamente, né? Então, quando você vai ficando mais forte, quando você vai treinando membros inferiores, aquilo vai sim te ajudando para você aguentar mais tempo na corrida, para você aguentar mais tempo fazendo uma bike, para você aguentar mais tempo fazendo um elíptico. Por consequência, você vai conseguir depois naqueles equipamentos queimar mais caloria, tá? Mas acaba sendo indireto. O gasto calórico direto da musculação é muito baixo. E o gasto calórico do CrossFit, ele acaba sendo muito potencializado, porque são várias atividades diferentes que você está fazendo lá, né? Então, você está correndo, você está levantando, você está levando uma bola de cá para lá, né? Você está fazendo burpees, você está, enfim, trocando com seu parceiro em alguns momentos ali de equipamento, você está indo para cima e para baixo, você está mobilizando muito mais massa muscular a cada movimento que você faz do que a musculação, que você faz ali mais especificadinho cada músculo, né? Você trabalha ali cada parte, cada setorzinho do seu corpo, você consegue essa questão de conseguir isolar melhor a musculatura na musculação, ela tem essa contrapartida, né? Quando você usa uma cadeia de músculos, uma cadeia de movimento ali maior, você também acaba potencializando o seu gasto calórico. Então, o gasto calórico aqui do CrossFit vai ser maior, né? O que você gaste ali na musculação 100 calorias no treino, 150 calorias no treino, 200 calorias no treino, no CrossFit você consegue chegar em 300, 400 calorias ali, tranquilo. Sexto ponto, resultado estético com relação a emagrecimento. O que é melhor, CrossFit ou musculação? CrossFit tende a ganhar exatamente por isso que eu falei para vocês. O gasto calórico do CrossFit é maior, então o resultado de emagrecimento tende a ser maior quando você está fazendo CrossFit. Dito isso, é muito importante a gente entender o papel do treino de força no emagrecimento. Então, o treino de força ele é importante para trazer massa muscular para a gente. Eu vou falar em seguida de resultado estético em relação a ganho de massa. Mas musculação é muito importante para a gente não só emagrecer, mas a musculação ela tem um papel fundamental na manutenção do nosso peso, tá? E aqui também não vou ser injusto com a falando da musculação, o treino de força. Então, o seu treino de força no CrossFit, ele também ajuda nesse sentido, né? Então, aqui, esse ponto, o CrossFit vai ganhar, tá? Resultado estético de emagrecimento é ponto para o CrossFit. Porém, a gente tem que entender também o papel da constância e da regularidade quando a gente está falando de emagrecimento. Se você faz um treino de CrossFit na segunda-feira e fica a semana inteira sem fazer, e volta a fazer na sexta, fazendo 2 treinos de CrossFit por semana, você vai ter um gasto calórico que é muito menor do que se você estiver fazendo CrossFit 4 vezes por semana. Segunda, terça, pula quarta, faz quinta e sexta, né? E você vai ter um gasto calórico muito menor do que se você estivesse fazendo 6 vezes por semana, 5 vezes por semana. Então, o gasto calórico, no final das contas, ele vai depender também da frequência que você faz essa atividade. Tá? Então, o resultado estético de emagrecimento do CrossFit tende a ser maior, claro, se a gente comparar aqui, se a gente equalizar, equiparar o número de sessões de treino, comparar 5 sessões de treino de musculação com 5 sessões de treino de CrossFit. Se comparar 5 sessões de musculação com 1 ou 2 de CrossFit, você começa a olhar e falar, acho que vai dar na mesma. Sétimo ponto, resultado estético de ganho de massa.
Aí é uma coisa interessante, que eu até deixei por último por causa disso. Por quê? Porque você consegue ter um ganho de massa significativo fazendo as duas atividades, tá? O ganho de massa, ele tem muito a ver com a gente saber exigir do nosso corpo mais do que ele precisa. E um bom treino de musculação, ele tende a mostrar isso claramente para o nosso corpo, tanto quanto um bom treino de CrossFit. Tá? Então, se você pegar atletas aí para ver o potencial máximo da atividade, né? Você pegar um atleta de fisiculturismo, que compete aí no fisiculturismo, e um atleta de CrossFit, que são inclusive as duas figuras que eu peguei para colocar na thumb, na capa desse vídeo, você vai ver que os dois têm um ganho de massa bastante significativo. E aí o que você consegue comparar ali, por exemplo, num corpo de um Matt Fraser, né, que é o cara que eu coloquei na thumb, com o corpo de um fisiculturista ali que vai disputar um campeonato de fisiculturismo, é que na musculação você tem um controle maior sobre o formato do seu corpo. Então, na musculação, você consegue isolar bem a musculatura. Então, você consegue, por exemplo, trabalhar dorsais, trabalhar os músculos das costas, trabalhar ombro, trabalhar braço, numa proporção maior do que, de repente, o seu abdômen. Você consegue fazer uma silhueta, em aquela silhueta em V, por exemplo, né? Aquela silhueta de ombro mais largo do que a cintura, na musculação, de uma maneira mais fácil do que no CrossFit. No CrossFit a gente não tem tanto controle sobre isso, por quê? Porque a gente está mais preocupado em realizar a atividade. Então, na hora de fazer um abdominal no CrossFit, você está preocupado com o trabalho que você está fazendo ali, você está preocupado em fazer aquele abdominal. Você não está preocupado esteticamente com qual músculo você vai trabalhar no abdômen, se você vai queimar aquela gordurinha do lado, se você vai dar uma maior amplitude no seu deltoide, na sua dorsal. Você é jogado para fazer alguns movimentos ali e você vai fazer aqueles movimentos da melhor maneira possível, com o melhor condicionamento possível. Né? A ideia dos caras você é a pessoa mais bem condicionada no mundo, né? O fittest, que eles falam, né, no inglês, do fittest. Então você vai buscar a melhor performance possível. Na musculação, na musculação levando, né, para um fisiculturismo, o seu objetivo estético ali, ele pode ser muito melhor cuidado. Então, você pode pegar uma pessoa e falar, bom, eu quero trabalhar nessa pessoa mais o deltoide para dar essa aparência em V, mais do que, sei lá, o tríceps, o bíceps, né, mais do que o peitoral, mais do que as costas. Ou essa pessoa aqui, eu acho que ela pode trabalhar mais o glúteo, então ela faz um trabalho específico de glúteo, para chegar na cintura, aumentar o glúteo, para ter aquele quadril mais largo. Você vê isso em corpos de atletas de CrossFit, por exemplo, mulheres, né, que tendem a não ter o formato do corpo como fisiculturistas mulheres, né, que vão competir. A cinturinha da mulher que vai para o fisiculturismo, ela consegue ser mais sequinha, mais fininha do que no CrossFit. Por quê? Porque a mulherada no CrossFit está preocupada principalmente em fazer o determinado movimento. Quer dizer que toda mulher que treina CrossFit vai ficar com o abdômen parecendo uma atleta de CrossFit? Óbvio que não, você que controla isso. Né? O ganho de massa magra, tanto em homens quanto mulheres, é lento. Né? E tem gente que tem medo de acordar e tá com um músculo muito maior do que era antes. Não vai acontecer isso, né? Não acontece isso com absolutamente ninguém. E se você achar que uma determinada musculatura do seu corpo está ficando maior, você baixa o ritmo do treino que vai dar tudo certo. Tá? Mas olhando para o CrossFit em geral, por exemplo, tem movimentos que você vai fazer, um clean, né, um levantamento terra, aquilo ali você trabalha demais o abdômen. E muita gente nem se dá conta. Muita gente acha que só está trabalhando o abdômen quando está fazendo abdominal. E não. Né? Na musculação, você consegue ver ali na fichinha, falar, hoje tem treino de abdômen, hoje estou treinando abdominal. Né? Hoje minha barriga aqui vai estar mais dura. Às vezes, no CrossFit, você está fazendo um movimento completo ali para o corpo todo e você está trabalhando músculos que você nem se deu conta. Então, por isso que o controle na musculação é maior, é mais didático, é mais fácil de você aprender. Esse exercício é para cá, esse exercício é para lá. CrossFit é uma coisa mais complexa. CrossFit acaba sendo um esporte, né? Por isso tem uma competição lá de CrossFit, tem várias modalidades, os atletas têm que estar preparados para tudo, para subir uma corda. Quais músculos você trabalha subindo uma corda? Talvez você suba uma corda e não saiba, né, quais músculos você está trabalhando. Na musculação tem isso, na musculação você está falando, esse aqui é para esse lugar, tá?
Mas, de qualquer forma, são duas baita atividades. Se você fizer qualquer uma das duas, você vai estar indo no caminho de uma vida mais saudável. Se você fizer CrossFit, você já está trabalhando de maneira mais geral, força, condicionamento aeróbico, né? De repente, também, se você fizer o treino inteiro, você também vai trabalhar flexibilidade. No aquecimento de CrossFit costuma ter ali um trabalhinho de flexibilidade, mas você pode também fazer no final do treino um pouquinho a mais. Musculação, se você for fazer, o ideal é que você complete isso com exercícios aeróbicos, né? Então, na esteira, bike, enfim, pedalar na rua, andar, caminhar, elíptico, remo, enfim. E também fazer seu treininho de flexibilidade, tá? CrossFit com musculação, CrossFit é mais completo, tem mais atividades ali fazendo. Musculação é uma melhor atividade para quem, de repente, está começando e quer um controle maior sobre o formato do corpo, tá bom? Então, me diz aqui embaixo se ainda ficou alguma dúvida para você nessa relação entre CrossFit e musculação. E não esquece, me segue lá no Instagram e se inscreve aqui no canal para continuar assistindo vídeos como esses aqui, ó, que eu acho que você vai gostar também. Tchau.